A biotecnologia é considerada uma área promissora. Ela é aplicada na produção de medicamentos e na fabricação de vacinas. Segundo o IBGE, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional no desenvolvimento da biotecnologia na agricultura, que geram riquezas e trazem soluções para o homem e o meio ambiente. No Rio em Foco, que começa agora, nós vamos entender por que investir em biotecnologia é tão importante. Vem com a gente! Dados da Rio Negócios indicam que no Brasil existem 240 empresas de biotecnologia e desse total, 13,1% estão no estado do Rio. São 19 universidades que apresentam cursos de graduação, mestrado e doutorado, 19 incubadoras e 3 parques tecnológicos. Para falar sobre as potências da biotecnologia no estado, o Rio em Foco recebe o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Tandy Vieira, e a gerente de Relações Institucionais e Negócios da Fundação BioRio, Kátia Aguiar. Os investimentos em biotecnologia são altos, mas o retorno também é. Segundo o empresário Michael Rosen, que possui experiência em startup, administração e financiamento de organizações do setor de biotecnologia, o grande desafio dos empreendedores é escolher o seu mercado. Vamos ver. It's wonderful to be here in Rio and get a sense of this wonderful program with Sebrae and working with BioRio to help internationalize the biotechnology here in Rio de Janeiro for externalization to markets in the United States, Europe, and other parts of the world. I think the interest in this is hopefully going to lead into this great program next year to actually give the companies the key tools that is necessary to be prepared for the international markets. First and foremost starts with property, intellectual property and patents, but also getting ready with the appropriate data, information, understanding where the key customers are outside of Brazil, as well as the key markets for the technologies coming out of Brazil, where are they best suited to go outside of Brazil. Is it the United States? Is it Germany? Is it Japan? And I think this program with Sebrae will help each company fix a strategy not to do everything, but to focus on the specific areas of great interest. Por que é tão importante a gente falar de internacionalização quando se fala em biotecnologia? Bom, em primeiro lugar, porque hoje a gente vive uma espécie de janela de oportunidade quando a gente se refere à biotecnologia. Como você falou na abertura do programa, os produtos biológicos são desenvolvidos a partir de algum tipo de substância animal ou vegetal, mas podem ser aplicados em diferentes utilidades. Na agricultura, no saneamento, na geração de energia e em medicamentos. No Brasil hoje, por conta de uma política desenvolvida pelo Ministério da Saúde, que a gente chama de PDPs, Parcerias para Desenvolvimento de Produtos, a gente está vivendo uma grande janela de oportunidade de desenvolvimento desse setor. Esse é o primeiro motivo. O Brasil ele compra anualmente cerca de metade do gasto dele com produtos importados, com medicamentos importados, são produtos biológicos. E são medicamentos que hoje estão com as suas patentes expirando nos próximos anos ao redor do mundo. Isso vai permitir que quem tem a condição de desenvolver e vender esses produtos, não só que venda para atender aqui o mercado interno, mas que possa exportar isso para o mundo inteiro. O outro fator importante aqui no estado do Rio é que dos nossos grupos de pesquisa localizados aqui, quase 60% atuam na área de ciências da vida. Então a gente já tem um capital humano muito desenvolvido nessa área. Se a gente conseguir juntar com esse capital humano, com essa possibilidade de desenvolver, transformar a ciência em produto, desenvolver isso e vender para o mundo inteiro, a gente vai conseguir desenvolver muito esse setor aqui e se beneficiar disso. Eu costumo dizer, né, que toda empresa ela de biotecnologia, na realidade a gente não fala só em biotecnologia, a gente já trabalha com o conceito de bioeconomia, né, quer dizer, todos os processos que estão ligados a essa área de ciências da vida, como se chama. E eu costumo dizer que toda empresa hoje ela nasce internacionalizada, né? O que a gente diz hoje é o seguinte: a biotecnologia é uma ciência que vai ajudar a curar as pessoas, que vai ajudar a cuidar do planeta, né? O que acontece? A gente está ficando mais velho,
né? A população está envelhecendo. As pessoas estão chegando aí, graças ao bom Deus, né, aos 104, 105. A gente viu aí, né, o Oscar Niemeyer, Dona Canô. As pessoas estão chegando aos 104, 105 anos. As nossas avós e bisavós não tinham a perspectiva de chegar nem aos 70. Né? Primeiro chegava aos 40, depois aos 70, e agora a gente está chegando aos 100. E há uma projeção de que a gente vai chegar relativamente tranquilo aos 112, 113. Né? Só que quando você chega nessa etapa da vida, você fica doente, você apresentam doenças que a gente não conhece, que a gente não sabe ainda também como lidar. E a solução para lidar com isso é através da biotecnologia. Da mesma forma... E além disso, Kátia, algumas dessas doenças que a gente já conhece hoje são as chamadas doenças negligenciadas. Exatamente. Uma parte muito grande da população ainda não consegue acesso a esses tratamentos. Tipo de tratamento. E a melhor metodologia para se fazer esse tipo de tratamento hoje são com produtos biológicos. E normalmente são muito caros. Tem tipos de câncer, por exemplo, que o tratamento de um doente custa $500 mil. Então, por isso que a Kátia disse que a empresa tem que nascer pensando globalmente. Exatamente. Porque você vai construir uma fábrica que vai ter condição com certeza, atender um mercado muito grande. Agora, falando dessa vocação do Rio para as ciências da vida, a gente está falando também de investimentos muito altos no momento de crise. Uhum. Eles são viáveis? Quer dizer, é possível, ainda assim, dentro desse cenário, continuar fortalecendo esse setor? Eu acho que são fundamentais. Todos os países desenvolvidos que conseguiram sair da crise aumentaram seus investimentos em desenvolvimento tecnológico e inovação para conseguir se tornarem cada vez mais competitivos e produtivos. No nosso caso, a nossa ciência está atingindo um estágio de maturidade agora, nesses anos que a gente está vivendo agora. Didaticamente, o que aconteceu de 10 anos para cá no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro? O aumento de recursos nessa área permitiu que os cientistas se capacitassem mais, que seus laboratórios fossem modernizados e se desenvolvessem. A gente fortaleceu a capacidade instalada. Eles amadureceram suas linhas de pesquisa e seu conhecimento sobre aquilo. Então, a gente tem muitos grupos de pesquisa que estão em ponto de maturação agora para fazer essa passagem. E essa ruptura no financiamento da ciência e da inovação pode jogar isso tudo por água abaixo. Na realidade, assim, eu estava complementando o que eu estava falando, não só na área de saúde, né? Como a gente envelhece, a gente está mais tempo aí no planeta, a gente suja mais o planeta também. Né? E a gente tem que arranjar soluções que também passam pela agroindústria, pelo meio ambiente, que são soluções biológicas que atingem e que cobrem esse tipo de coisa, né? Que ajudam a gente a cuidar desse tipo. E complementando o que o Tandy falou, né, o Rio de Janeiro, eu vejo o Rio de Janeiro com uma capacidade muito importante, não só de grupos de pesquisa. Né? Nós temos importantes centros que estão no Rio de Janeiro. Né? A Fiocruz está aqui. Você não pode esquecer que é uma instituição centenária de altíssimo nível, importantíssima extremamente agora, né? reconhecida, uma das maiores, né? um dos grandes expoentes que a gente tem no Brasil, e a sede está no Rio de Janeiro. Você tem o Instituto Vital Brasil, que está no Rio de Janeiro. Né? E além de outras instituições, quer dizer, obviamente as grandes universidades, a UFRJ, a UERJ, as outras universidades que estão aqui no estado do Rio de Janeiro, PUC, enfim, mas você também tem o BNDES que está aqui, a FINEP que está aqui, o INPI que está aqui. Então, assim, a gente considera essa potência exatamente para fazer isso crescer. Aqui é o locus, aqui é o lugar. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O governo responde por cerca de 60% das compras de biológicos do país, gastos que poderiam ser reduzidos se a produção de medicamentos fosse 100% nacional. A professora de economia da UFRJ, Lia Hasenclever, explica a importância de investimentos nesse setor. Vamos ver. O uso da biotecnologia, né, e o desenvolvimento da biotecnologia, ela certamente vai trazer aumento de produtividade e aumento de ganhos para várias indústrias. A aplicação novos desenvolvimentos tecnológicos na saúde e todos os novos medicamentos que podem surgir, inclusive tratando doenças que antes não eram nem tratadas porque o paradigma anterior da química sintética não tinha possibilidade de atuar sobre essas novas doenças virológicas, por exemplo, como a AIDS. Os biológicos eles têm um peso muito grande nas compras do Ministério da Saúde, tá?
com isso, a gente teria possibilidades, se a gente desenvolvesse no Rio de Janeiro uma indústria de biológicos, a gente estaria, primeiro, fortalecendo o nosso desenvolvimento industrial numa área de ponta e, ao mesmo tempo, a gente estaria criando um investimento estratégico para o país, porque a saúde é o seguinte, você, por exemplo, a importação é feita em dólar. Nós estamos agora sofrendo uma pressão enorme de aumento do dólar. Então, a cada dia que passa que o dólar aumenta, o custo da importação dos medicamentos é mais alto, tá? E, claro, o orçamento do Ministério da Saúde é restrito. O orçamento restrito, o dólar aumentando e nossa dependência externa enorme. Então, desenvolver no país um polo de biotecnologia em que você tivesse uma certa independência é estratégico. E, além disso, eu acho que esse desenvolvimento ele vai permitir também que você ganhe em acumulação tecnológica. O que eu estou dizendo com acumulação tecnológica? A transferência de tecnologia que a gente poderia fazer através da constituição de empresas de biosimilares no Brasil é um primeiro passo para você adquirir capacitação e, eventualmente, investir mais em pesquisa e desenvolvimento em cima disso e trabalhar problemas de busca de soluções tecnológicas para os nossos problemas nacionais, como a doença de Chagas, a leishmaniose e outras doenças que são muito mais características, né, chamadas doenças negligenciadas do Brasil. Bem, a professora Lia deu o senso de urgência aí falando de pressão do dólar e qual é o potencial que a gente tem de investimento nisso. Agora, focando no status do Rio de Janeiro, a gente desde 2012 vem acompanhando a construção do cluster de biotecnologia, falando também no Rio em Foco sobre os potenciais que o estado do Rio de Janeiro tem nesse setor. Como é que a gente está hoje em comparação com outros estados, entendendo que essa corrida pelo fortalecimento da biotecnologia é um foco de vários estados no país? Eu acho que a gente está caminhando bem. Tem muita coisa para ser feita ainda, o desafio é muito grande porque são produtos extremamente complexos, né? Não é fácil você tirar um produto desse do laboratório e botar na prateleira para ser vendido, distribuído. Normalmente levam 8, 10 anos. Mas acho que a gente está indo bem, justamente pelo que a Kátia disse no primeiro bloco, pela capacidade instalada que a gente tem aqui e pelo protagonismo que a gente está tendo nesse programa das PDPs do Ministério da Saúde. Como a professora Lia falou, a gente não pode pensar só nisso. Mas esse é um gatilho muito importante para o desenvolvimento acelerado desse setor. A gente também não pode ignorar isso. Sim. Né? E acho que, pensando no outro lado, é fundamental iniciativas como essa que a BioRio e o Sebrae estão tomando a partir de agora. Na realidade, né, quer dizer, explicando para algumas pessoas essa questão da PDP, né, quer dizer, a Política de Desenvolvimento Produtivo, você monta um consórcio de 3 instituições em que você tem uma empresa lá de fora que vai transferir uma tecnologia para uma empresa aqui brasileira, a empresa brasileira que vai receber essa tecnologia e produzir o medicamento aqui, e um laboratório oficial que é onde isso vai ser colocado no SUS, né, que é um laboratório ligado à Secretaria de Saúde, etc, etc. Só um dado, nós temos mais ou menos cerca de 27, 28 laboratórios oficiais no Brasil. E desses 27, 28, 8 estão no Rio de Janeiro. Então, a gente detém aí 30% desse grupo que pode viabilizar isso no SUS. Pensando nisso, a gente pensou o seguinte, quer dizer, a parceria entre a BioRio e o Sebrae é a ideia de você internacionalizar as empresas. Que diabo é isso? Né? Como é que a gente faz isso? Você é uma empresa, você está aqui, mas você precisa alcançar o mercado lá fora. Você sabe o mercado? Primeiro, você sabe qual é o mercado que você quer ir? O seu produto vai ficar bem lá na Argentina, na Arábia ou nos Estados Unidos? Qual é o que você quer ir? Para onde você quer ir? Você imagina na prática a dificuldade para um pequeno empresário conseguir esse tipo de informação. Fazer né? esse tipo de coisa, né? E a gente tem uma massa de empresas de biotecnologia, de bioeconomia, que são micro e pequenas empresas. Então, a ideia é a gente ajudar esse pessoal, né? Quer dizer, capacitar, treinar e dar consultoria, até ajudar realmente. Como que ele vai fazer um negócio, uma coisa lá fora, um negócio, uma patente, como o Michael Rosen falou no primeiro bloco. Quer dizer, a gente vai ajudar, como é que ele vai conseguir, qual é a legislação daquele país, o que ele tem que fazer,
E abrir essa possibilidade também de internacionalização acaba tirando a pressão só de vender e comprar do governo, ficar em cima do potencial que o governo tem de investir naquele setor. Porque muitas dessas pequenas empresas não têm condição de participar do programa das PDPs. Porque normalmente são investimentos altíssimos para se desenvolver um produto desse e para chegar à fabricação depois. Um produto em média, você colocar no mercado de biotecnologia, de biológicos, né? Para você testar, começar a testar, retestar, né? Caracterizar e até você chegar em humanos. Cumprir todas as fases da vigilância sanitária. Todas as etapas, licenças da vigilância sanitária. É uma coisa muito séria, né? Você não pode dar tempo leva em média 10 a 15 anos. E é um investimento altíssimo, né? É alto. Então, assim, você tem que acompanhar esse processo todo. E a empresa, a pequena empresa, às vezes, assim, você pode programar que aquela pequena empresa, ela terceirize um pedaço daquele processo para um remédio, para um medicamento, né? Para você trabalhar alguma coisa desse sentido. E você já tem casos muito interessantes no Brasil, né? Você tem casos como empresas de biotecnologia. A gente tem um caso na BioRio de uma empresa que trabalha na área de células-tronco. Todo mundo fica assim, nossa, o que é células-tronco? Aquela coisa meio assim, meio mística, né? Mas são coisas que podem ajudar muito as pessoas. Eles têm um caso de um casal que tinha um filho. O primeiro filho, eles não armazenaram o sangue de cordão umbilical. O segundo filho nasceu. Quando o segundo estava com 3 anos e o mais velho com 8, o mais velho teve leucemia. E aí eles descongelaram as células-troncos e fizeram um transplante de medula do mais velho e curaram o mais velho. Então isso não tem preço. Né? A cura do seu filho, você faz qualquer coisa e isso realmente não tem preço. Quer dizer, ter essa oportunidade de ter essa tecnologia é muito bacana. Tem uma outra situação, né? Você tem uma doença, tem doenças de coração que não te matam, mas que você vai ter muita dor. Né? Tem uma doença chamada angina que você vai ter 68 episódios de dor por dia. Você não consegue subir um degrau. E aí eles fizeram uma técnica com a célula-tronco e das 25 pessoas que eles começaram a testar, as 23 estão curadas há 4 anos. A gente até brincou que teve um senhorzinho que foi parte do programa. E aí a gente perguntou para ele se ele estava bem, ele falou assim, nossa, voltei até a fumar. A gente, não era isso. Mas é isso, a pessoa fica normal. O que você está destacando aqui é a tecnologia genuinamente fluminense, que a gente precisa ver acontecer. Né? Temos dezenas de casos desses acontecendo nas nossas universidades. Como eu falei no início, o nosso desafio é ajudar essas pessoas a levar esses produtos para o mercado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Sebrae, importante parceiro da Fundação BioRio, investe no desenvolvimento do setor de biotecnologia através do ProInter Biotech. A analista do Sebrae, Miriam Ferraz, explica como funciona esse projeto e quais são as expectativas para 2016. O ProInter Biotecnologia é um programa de internacionalização da cadeia produtiva do setor de biotecnologia. Nosso grande objetivo é promover a competitividade das micro e das pequenas empresas desse segmento, através de programas e processos de transferência tecnológica, desenvolvimento de parceria, qualificação das empresas. A internacionalização é um impulso para que as empresas melhorem a sua competitividade. Não só pelo processo da via de uma exportação, mas principalmente pelo processo de uma melhoria da competitividade dessas empresas, com aquisição de tecnologias, de novos conhecimentos, de formação de parcerias internacionais que impulsionem para a abertura de novos mercados. A primeira etapa do projeto é a gente fazer um diagnóstico nas empresas a fim de a gente levantar quais são os gaps que essas empresas têm com relação à internacionalização e aos bens e serviços delas. Quais são os bens e serviços que essa empresa oferece e o quão eles estão ou não em posição de uma competitividade positiva neste mercado. Entrar no mercado internacional não é uma coisa tão simples, exige planejamento. O comércio internacional não é uma coisa para você ficar entrando e saindo. Uma vez que a empresa toma isso como decisão, ela tem que tomar como uma decisão estratégica.
e investir nisso. Eu acredito que para o estado do Rio de Janeiro a gente tem muito a desenvolver o segmento, né? Eu acho que as empresas estão iniciando aí esse processo de internacionalização e de reposicionamento no mercado e conquista também de novos mercados. Eu considero que especialmente para o setor de biotecnologia, o ano de 2016 venha a ser um ano bastante promissor. A Miriam falou ali do processo de mapeamento da situação dessas empresas hoje. Já há um termômetro de como elas estão, quais são as principais demandas e gargalos? Sim, a gente já vem trabalhando, né? Na realidade, existe um grupo no Rio de Janeiro chamado GECIV, que é o Grupo Executivo de Ciências da Vida. Na realidade, ele é coordenado pelo meu querido amigo Tandy e congrega uma série de ações no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente fez no ano passado foi fazer um estudo, um mapeamento de como estão essas empresas no Rio de Janeiro. Né? Você tem uma massa de micro e pequenas empresas e a gente conseguiu definir alguns gargalos, algumas questões, justamente que a gente está querendo trabalhar nesse processo com o SEBRAE. Né? Quer dizer, o SEBRAE é um parceiro muito importante da gente, do governo do estado, da BioRio. Como é esse programa ProInter Biotech? Na realidade, isso é uma metodologia, né, do SEBRAE e a gente está participando junto com eles, em que a gente vai fazer, né, um diagnóstico mais apurado do mapeamento que a gente fez no ano passado. A gente vai fazer um diagnóstico mais apurado, focando os mercados, né, de internacionalização das empresas. Aquilo que eu estava falando, você tem que saber para onde é melhor colocar a sua empresa. É melhor no Mercosul, melhor você ir para Dubai, né? Estados Unidos é um mega centro de biotech, mas você está preparado para ir lá? Então, assim, primeiro identificar quais são os seus mercados. Cada caso é um caso. E cada caso é um Nem caso. sempre é só exportar. Às vezes, essas empresas vão desenvolver parcerias com outras empresas de fora. Isso. Que outras empresas vão representar e vender os produtos da nossa empresa lá, e essa aqui vai ter que vender os produtos da outra lá aqui e tal. Então, cada caso é um caso e é isso que o SEBRAE vai fazer. Vai ajudar. E o céu é o limite. E o céu é o limite. Mas assim, você tem que tentar ajudar de A a Z, do mínimo, do básico. Por exemplo, a gente participa de feiras, a gente ajuda as empresas a irem a feiras internacionais, o governo do estado, às vezes, quando ele pode, ele está com a gente. Mas assim, a empresa, quando ela vai lá para fora, minimamente básico, o cara tem que ter um material em inglês, né? Se ele vai para o Mercosul, ele tem que ter um material em espanhol. Então, é o que ela estava falando. Você tem que investir do básico, que é pelo menos ter um material, um folder, um material teu em outra língua, até técnicas de negociação. O que você pode vender, o que você não pode? O que você vai falar para aquele parceiro? Como é que você vai retornar isso para o teu país? Como é que você vai ter um poder de compra também aqui dentro? Como é que você vai crescer? Essas técnicas todas que a gente vai tentar ajudar. E as incubadoras são muito importantes nesse processo, né? São extremamente importantes. É delas, na verdade, que nascem essas micro e pequenas empresas. Isso. Né? Na realidade, é o grande local. Né? E elas estão sendo focadas também nesse processo? Então, porque elas são as fontes, é a fonte de obtenção das grandes e pequenas empresas de base tecnológica. Né? Esse programa hoje é dirigido para empresas que já existem. Isso. Né? Mas as incubadoras estão participando porque elas têm, dentro de cada uma delas, várias empresas em potencial para participar desse programa. E a gente tem programas de criação de empresas, né? Quer dizer, promover a criação de novas empresas para a gente gerar negócio nesse estado, a gente gerar tecnologia. A gente tem muita gente boa aqui que só precisa de um empurrãozinho para ir. Do ponto de vista estratégico do estado, é fundamental a gente lembrar que a biotecnologia é uma área considerada prioritária por todos nós, o governo e o governo federal. E é importante também, Tandy, você está falando aqui do papel de articulador que o Estado tem que ter nesse processo. Sim. Mais do que recursos, né? Porque a gente sabe que esse ano vão ter que ser muito bem pensados e aplicados. Como é que o Estado pode atuar também fortalecendo, justamente ajudando a dar esse suporte, fazendo com que essas empresas se integrem nesses processos? Eu acho que um grande marco para isso foi, como a Kátia citou, a criação do GECIV, que é o Grupo Executivo do nosso Complexo Industrial de Ciências da Vida. Que a gente é um grupo criado pelo governo, mas com a participação de todos os atores que militam nessa área, que vivem dessa área. Uhum. São mais de 50 instituições públicas e empresas, associações. Mas a gente funciona super bem. Você imagina como é que são as reuniões desse grupo todo, né? Mas tem um cronograma estabelecido de ações. A gente tem 3 grupos que estão tratando de assuntos diferentes que a gente considerou prioritários, que são recursos humanos, negócios e regulação. Cada um tem avançado, com dificuldade, mas tem avançado. E o governo decidiu que desde 2008, que a gente tem falado disso, a gente tem que pensar além do petróleo.
Naquela época a gente pensava que ia enfrentar problemas com petróleo daqui a 20, 30 anos, mas o problema chegou mais cedo. Então, quanto antes a gente aumentar o nosso olhar para essas outras áreas e tentar diversificar ao máximo a nossa economia, a gente vai poder respirar melhor. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que biotecnologia, bioeconomia é uma solução para o Estado, né? A gente tem... Porque, como a gente disse, é um negócio caro para você começar? É caro, mas o retorno que você tem é muito grande. Não, e na verdade, a gente está falando de algo que já está investido. Quer dizer, se a gente tem tantas universidades, a base a gente já tem uma base, é caro não investir nisso e não fazer isso ser, de fato, alavancado. É uma indústria limpa, de autoconhecimento, que gera renda alta para muitas pessoas. Então... E é uma forma também da gente sair do conjuntural e falar um pouco de estrutural, né, desse processo. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Tândia, obrigada, Kátia, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie a sua sugestão para o e-mail rioinfocorj@gmail.com. Você também pode mandar um WhatsApp para o 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.